Eu convido a você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 4. Lá pertinho de Apocalipse, para quem ainda tem aquela dificuldade para encontrar. Alguém aceita água? Pode deixar depois que bebeu aí. Apocalipse, não. João, 1 João, capítulo 5, verso 4. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos orar, faça a sua oração, peça ao Senhor: Senhor, eu quero sair daqui hoje diferente, eu quero sair daqui fortalecido, eu quero sair daqui abençoado, eu quero sair daqui cheio, Senhor, da Tua presença. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aqueles que estarão nos assistindo pelas redes sociais, que Deus possa te encher do Espírito Santo quando você estiver participando, assistindo essa ministração. Que Deus derrame sobre a sua vida graça e haja milagre, haja manifestação da glória de Deus na sua vida e na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos nesta manhã na Tua casa. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque Tu és Deus e não há outro além de Ti. Muito obrigado, Senhor, pela noite que passamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, porque tudo vem das Tuas mãos, a nossa roupa, o nosso calçado, a nossa alimentação, a nossa vida, a nossa proteção, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa força. Ó Senhor, vem de Ti, Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, nos abençoe nesta manhã. Abra as comportas dos céus e abençoe o Teu povo. Abençoe os pastores, abençoe os diáconos, meu Deus. Abençoe as crianças, abençoe os jovens, abençoe os adolescentes, abençoe os homens, as mulheres, abençoe os casais, abençoe as famílias que estão reunidas na Tua casa, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as Tuas mãos, faça milagre nesta casa, abençoe esta família e que todo mal seja varrido, seja banido desta família e que todos, meu Deus, sejam abençoados poderosamente, Senhor. Fale aos nossos corações, desperta o Teu povo, mande um avivamento, Senhor, mande um avivamento na nossa nação. Aviva, meu Deus, o Brasil, aviva, Senhor, a Tua igreja na nossa nação, e que Satanás, que promove a corrupção, os vícios, sejam banidos da nossa pátria, em nome do Senhor Jesus. Aviva a Tua obra, aviva, Senhor, a Tua igreja. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, que cada centímetro quadrado desse ambiente seja tomado pela Tua glória, e todos nós sejamos revestidos com o Teu poder e com a Tua graça. Cure aquele que entrou aqui doente, Senhor, que essa doença
saia deste corpo em nome de Jesus, e que esta vida seja alcançada, abençoada, fortalecida, curada em nome do Senhor Jesus. Cure aquele que está enfermo dentro da sua casa, dentro de um leito de hospital. Senhor, cure, meu Pai, aquele que vão estar nos ouvindo, assistindo pela rede social, que está acamado, que está com a doença crônica, que essa doença saia, que essa doença deixe este corpo, em nome do Senhor Jesus, e milagres aconteçam, Senhor, pela tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podemos assentar. Muito bem. O assunto que eu quero tratar hoje é falar sobre o segredo da nossa vitória. O segredo da nossa vitória. A palavra de Deus lá no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, já fala que a nossa vitória foi proclamada. A nossa vitória já foi decretada. E eles o venceram. Está no passado. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Então, a vitória já foi proclamada, já foi decretada. Mas aí você me pergunta assim: por que muitas pessoas estão sendo derrotadas na sua vida? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. Porque a vitória já foi proclamada, mas é preciso observar os ensinamentos que os servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, trouxe para nós, para que nós andemos em vitória, porque alguém pode perder. A palavra de Deus fala assim: guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Então a vitória foi proclamada, decretada, mas cabe ao Daniel, cabe a você, cabe a nós pastores, cabe ao diaconato, cabe aos homens, cabe às mulheres, cabe aos jovens, cabe aos adolescentes que já têm entendimento, guardar o que tem. Então, para que nós nos mantemos em vitória, nós vamos aprender com Jesus, não como Deus, mas como homem. Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com o Paulo. Vamos aprender com Pedro. Vamos aprender com João e vamos aprender com Tiago. Esses tiveram a experiência de como ter uma vida vitoriosa, andar em triunfo, andar em vitória. Porque às vezes uma pessoa começa muito bem a sua caminhada, de repente ele desaba. Você conhece um monte por aí. Você conhece talvez dezenas de pessoas, né? Dezenas de pessoas. Então, como andar em vitória? A nós, como já disse, a nossa vitória foi proclamada, decretada, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. Agora eu preciso andar em triunfo. Para isso, eu preciso aprender. Primeira coisa que eu preciso aprender: ter um conhecimento de mim mesmo. Vamos repetir? Ter um conhecimento de si mesmo. Vamos repetir? Ter o conhecimento de si mesmo.
Você precisa se conhecer. Essa é a primeira coisa, o primeiro segredo que eu preciso é ter conhecimento de mim mesmo. Então, quando eu penso em conhecer a mim mesmo, eu descubro que eu sou triuno. Eu sou 3 em 1. Você é 3 em 1. Você é corpo, alma e espírito. Está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu preciso saber que eu sou triuno. E quando o tentador vem, ele vai atacar uma dessas 3 áreas. Então vamos ver a experiência de Jesus como homem, capítulo 4 de São Mateus. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto logo após o batismo. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser o que? Provado, testado. Aí veja bem, a primeira coisa, a primeira tentação de Jesus foi na carne. A primeira coisa, a primeira tentação vem na carne. O que é tentar a carne? Tentar a carne é despertar desejos que não podem ser satisfeitos. É tentar levar-nos à prática, a desejos que eles vão ferir os princípios da palavra de Deus. Então Satanás apareceu para Jesus. Jesus estava debilitado. Preste bem atenção nisso agora, que isso aqui é importante. Jesus estava debilitado, porque ele estava 40 dias sem comer. Então ele estava fisicamente debilitado. Aí Satanás aparece para ele, e o que Satanás oferece para ele? Pão, comida. Por quê? A primeira tentação veio na carne. Ele estava com fome? Estava. Ele tinha vontade de comer? Tinha. Mas era quem que estava oferecendo o pão para ele? Satanás. E se ele aceitasse a proposta de Satanás, ele perdia a batalha. Por quê? Porque ele estaria obedecendo ao inimigo. Quantas pessoas, quantos homens traem o seu cônjuge? Porque diz assim, olha, eu estou com um problema em casa, com a minha esposa, e aí eu acabei cedendo os desejos da carne. Por quê? Satanás viu a sua debilidade, a sua fragilidade naquela área da sua vida. Então ele foi atacar exatamente despertando o seu desejo carnal, que não poderia ser satisfeito porque seria adúltero ou adultério, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Ia chocar com os princípios da palavra de Deus. Está dando para você entender? Onde a tentação vem em primeiro lugar, ele vai observando bem as fragilidades que existem na pessoa e ataca aquela área. Ele viu que Jesus estava frágil fisicamente, está aí no versículo 2 e 3, e chegando a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Coma, faça pão para você, porque você pode fazer. Pegue as suas habilidades e faça pão para você. E coma, não precisa ficar com fome. Você não precisa ter problema no seu casamento. Você pode arrumar outras coisas para você fazer. São as tentações da carne.
Então, olha o que Jesus disse. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu a carne. Jesus venceu a carne e mostrou para Satanás que não é só de pão que o homem vive, mas a palavra de Deus é pão, é alimento. Aí Satanás foi derrotado ali na carne. Ele não se conformando, ele vem atacar a alma. Olha só, não conseguiu na carne, agora ele vem atacar a alma. 5 e 6. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O que nós temos na alma? O livre-arbítrio. Use o seu livre-arbítrio. Não seja dependente de Deus. Faça o que eu estou mandando, porque você será amparado lá embaixo. Você será guardado, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos, para que não tropece com o teu pé em pedra. A tentação veio na alma, ele não conseguiu na carne, agora vai na alma. Proclame a sua independência, não seja mais dependente de Deus. Faça a sua própria vontade, use o seu livre-arbítrio. Faça você mesmo. Não te estribe em Deus, não se apoie em Deus, apoie nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios desejos, nos seus próprios pensamentos. E faça o que eu estou te falando, e você será o grande. Qual é a alma que não deseja ser famoso? Qual é a alma que não deseja ser massageada? O seu ego. Você é o cara. Você é o cara. Você é extraordinário. Você é especial. Você é a coisa mais importante que tem. Tem pessoas que às vezes não pode ser elogiada. Se receber um elogio, acabou, meu filho. Agora, a pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, ao receber um elogio, ele passa esse elogio para o Senhor. Fala assim: olha, se não fosse Deus, isso não estava acontecendo comigo. Por quê? Porque ele sabe que é dependente de Deus. Então Satanás mexe na alma de Jesus. Use o seu livre-arbítrio, ser livre para fazer o que você quer. Você já viu pessoa falar assim: olha, meu corpo, minhas... Alguém esqueceu? É um ditado que foi muito usado aí há pouco tempo atrás. Meu corpo, minhas regras. Quem manda em mim sou eu. Eu não preciso que ninguém faça, manda eu fazer o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero. A proposta de Satanás era: tente a Deus. Tente a Deus. Aí Jesus falou, olha, no versículo 6. No versículo 6. Ele diz, aliás, versículo 7. Ele disse-lhe, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, o anjo do Senhor está do meu lado. Eu vou atravessar a rua sem olhar. Lá nos Estados Unidos tem algumas igrejas lá que eles pegam aquele texto literalmente
e pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Então eles dançam, eles levam cascavéis para os templos, e cascavéis com presa, com peçonha, não tira a presa, não tira a peçonha. Obrigado, irmão. E vai dançando com aquela cascavel na hora do culto. Aí passa cascavel para uma irmã, passa cascavel para o outro irmão, e ela vai. Aí, nessa denominação, o pai desse pastor foi picado, e geralmente ela pica no pescoço, porque ele carrega ela aqui no ombro, vai dançando com ela. Aí você vê a cascavel, até agora ela está calma. Ela está calma. Porque enquanto o chocalho não bate, ela tá tranquila. Mas quando o chocalhozinho começa, ela está avisando, olha, não faça isso. Não faça isso. Como o chocalho não soou, ele continuou. Aí ela pegou o pescoço dele, pegou aqui na orelha. Aí ele continuou. A camisa branca, com gravata, aí o sangue começou a espirrar na sua camisa. Aí ele começou a suar muito, porque o veneno já entrou aqui perto, aqui ó, já está perto do cérebro. Quando pica lá embaixo, até chegar no sistema nervoso, dá para poder chegar no hospital. Mas quando pica num braço ou no pescoço, aqui está perto, aí começa a paralisar tudo. Poucos minutos depois ele já estava paralisando, suando. Aí pegaram ele, levaram para o hospital. Não sei se ele foi salvo, mas o pai dele morreu picado por serpente no culto. Por quê? E pegaram em serpente. Irmão, não é isso que Jesus está mandando fazer. Vamos interpretar o que Jesus estava dizendo aqui. Se você for picado, sem você provocar, sem você buscar aquilo para você, Deus vai te livrar, como livrou Paulo. Paulo caiu na ilha Malta, depois do naufrágio do navio, que ele estava sendo levado para Roma. O navio, houve uma tempestade, um furacão chamado Euroaquilão, negócio assim. E o navio foi de encontro às pedras, porque o vento era muito forte. E aí eles deram numa ilha chamada Malta. E lá, aquela madrugada fria, todo mundo molhado. Aí eles começaram a trazer graveto para fazer uma fogueira. E quando Paulo pegou nos gravetos para jogar no fogo, saiu uma serpente e picou o braço dele. E aquela serpente daquela região, ela matava em 5 minutos. Aí alguém falou assim, olha, ele escapou da morte, mas a justiça não deixa ele viver. Daqui a pouco ele está morto. Aí ele sacudiu a serpente que estava agarrada no braço dele, sacudiu ela no fogo, ela caiu no fogo. Aí ficaram esperando. Nada aconteceu com Paulo. Sabe por quê? Porque ele não pegou na serpente, o veneno, a serpente picou, mas não teve efeito na vida dele, porque o poder de Deus nos guarda, o poder de Deus nos guarda, o poder de Deus nos protege. Então ele ficou livre, não é ficar dançando com serpente e nem provocando serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Então eu posso beber soda cáustica, eu posso beber isso, que não vai acontecer. Não, aí você está tentando a Deus e aceitando a proposta que Satanás fez para Jesus. Agora, se alguém te der, sem você saber, substâncias nocivas, eu me lembro de um pastor que Deus estava usando ele para fazer muitos milagres naquela cidade. Paralítico chegava lá e saía andando, pessoas com câncer eram curadas. Então alguém falou, temos que deter esse pastor, vamos chamá-lo aqui e vamos pedir a ele que faça uma oração, e depois vamos oferecer para ele um café batizado. Café batizado é café com veneno. Aí ele foi lá, tinha o paralítico, ele orou para o paralítico,
Aí falou: pastor, toma um cafezinho disso aí. Aí ele tomou o café, porque a gente não põe maldade nas coisas. Mas a palavra de Deus, tudo que nós recebemos com ação de graças é santificado. Está dando para você observar? Tudo que nós recebemos, quando você vai comer alguma coisa, fala: Senhor, te dou graça por esse pão. Pode ser pão com manteiga, pode ser um café, eu te dou graças por esse café, abençoe. Quando você recebe com ação de graças, é santificado. Ele tomou o café, foi para casa. Quando ele vai no meio do caminho, ele começa a perceber, começou a ficar turva. E ele corre para casa. E o colega dele, que era pastor auxiliar dele, ele falou assim: olha, tomei café envenenado, me unge e faz oração para mim. Aí ele ungiu e fez oração para esse pastor, e ele vomitou o café todinho, talhado, aquelas borras de café envenenado. É isso que Jesus está falando ali. Não é ficar tentando Deus. Então tem muitas pessoas que estão brincando com coisas sérias, sem saber. Aquela pessoa que brinca com fogo, ele se queima. Satanás foi na alma de Jesus. Seja independente, proclame a sua independência. Não fique falando: eu estou aqui porque o Pai mandou, eu faço tudo que o Pai manda. Não, faça agora. Você é livre, você tem a liberdade, seu corpo, sua regra. Você é livre. Paulo falou: eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas a fazer. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu vou quebrar princípios. Eu vou ferir pessoas. Eu vou machucar quem eu amo. Eu vou machucar quem cuida de mim. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Atira-te. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Tentação na alma. Ele é derrotado na carne e derrotado na alma. O que ele faz? Ele volta, foge. Quando Jesus fala, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, ele foge. Foi derrotado na alma. Aí ele volta mais tarde. Pega Jesus, leva no alto do monte e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele falou: olha, tudo isso aqui será seu. Agora ele vai tentar Jesus no Espírito. No Espírito. Tudo isso aqui será seu se você prostrado me adorar. Adoração vem do Espírito. A fé vem do Espírito. A esperança vem do Espírito. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. É o que está acontecendo com muita gente. Faz pactos com Satanás para ter as coisas. Aí vira um adorador de Satanás. Músicos fazem músicas dedicadas aos espíritos, para a adoração dos espíritos. Olha a letra de muitas músicas por aí que estão adorando, estão louvando e adorando aos demônios, aos anjos caídos. Eu vou te dar isso se você prostrado me adorar. Mas Jesus disse: Satanás, só ao Senhor adorarás, só a Ele servirás e só a Ele prestará cultos. Deu para entender? Em todas as 3 áreas da vida de Jesus, Satanás foi derrotado. Ele veio na carne, na alma e no espírito. Porque é lá no nosso espírito que nós tenhamos comunhão com Deus. Era a mesma coisa assim: olha, eu vou te adorar, mas se você me der lugar aí no seu espírito. Ao invés de ter Deus aí no seu espírito, eu vou estar aí tomando conta. Você vai ter que me adorar. Você vai ter que me servir a partir de agora. Está dando para você entender, irmãos? Uma pessoa que deixa Satanás dominar sua carne, dominar a sua alma, dominar o seu espírito,
Ele pode estar na igreja, mas ele vive uma vida derrotada. Então, o primeiro segredo é não deixar o inimigo tomar os nossos desejos, influenciar os nossos desejos, nem a nossa alma e nem o nosso espírito. E Paulo dá uma recomendação para Timóteo no capítulo 4, versículo 16. Timóteo, meu filho da fé, tenha cuidado de ti mesmo. Cuide de você mesmo. E cuide da doutrina. Veja o que você está ensinando. Veja o que você está recebendo. Veja o que você está comendo. Tenha cuidado de ti mesmo, porque assim fazendo, você salvará a você mesmo e aqueles que te ouvem. Então essa é a recomendação de Paulo. Cuide de si mesmo. Cuide do seu espírito. Cuide da sua alma. Cuide do seu corpo. Esse é o primeiro segredo. Segundo segredo. Resistir às tentações. Vamos falar junto? Resistir às tentações. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 12, depois que foi proclamado a vitória, o que a palavra de Deus diz aí? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Está dando para você entender? Satanás juntou o exército dele, fez uma reunião. Eu estou aqui conjecturando. Fez uma reunião, falou: olha, o nosso tempo está quase terminando, então vamos derrubar tudo que nós pudermos. Aí eles invadiram a igreja, trouxeram a dança, trouxeram, um dia desse aí, eu estava vendo uma música, como é que chama aquela música do... você me mostrou ontem, que tinha um cara plantando bananeira, o outro lá estava, como é que chama aquela música? Plantando bananeira dentro da igreja. Não, se você olhar, você vai... Como é que chama? Missão Impossível. Já viu aquela música da Missão Impossível? Deve ser assim, mas... Colocaram aquela música e houve uma corrida da igreja, um plantando bananeira, a mulher correndo e o homem lá imitando a música também. É a música do Missão Impossível. Dentro da igreja. Satanás falou: vamos derrubar. Você já viu como é que está caindo a liderança? Já viu como é que está caindo? Satanás está lá como um touro, saindo fumaça pelas suas narinas e pegando o seu casco, raspando no chão e arrancando de raiva, de fúria, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então ele está promovendo um arraso na igreja. Um arraso na igreja. Porque ele sabe que tem pouco tempo. Então, irmãos, olha, nem eu, nem você, nós não estamos livres das tentações. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus disse: não virá tentação sobre nós, além daquilo que podemos suportar. Olha lá, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, tudo que vier, não virá além das suas forças. Você pode estar assim: Senhor, eu não aguento mais. Quando ele vê que você não está aguentando, aí abre-se uma porta e você escapa aquela porta. Ô glória! Você escapa por aquela porta que Deus abriu.
Aleluia! Quando Deus viu que a força do Daniel não está aguentando mais, aí ele abre uma porta. Aí Daniel, pode sair para a direita, pode sair para a esquerda, pode sair por cima, pode sair por baixo, pode sair do lado, pode sair pela frente. Eu abri a porta para você. Então olha, nunca desista, porque nada virá além da sua força. O que vier é porque você pode suportar. Está dando para você entender? Nunca virá. Nunca estamos livres da oportunidade de pecar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 diz assim, olha, fugir da aparência do mal. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Se eu estiver num lugar aonde eu estarei vulnerável à tentação, eu tenho que fugir. Deu para entender? Eu não posso ficar exposto. Não posso ficar exposto. Às vezes eu fico observando, raramente eu vou na cidade, quando eu ia mais para resolver mais coisas, sempre, às vezes, eu via pastor parado lá no calçadão. Rapaz, deixa eu te falar aqui. Calçadão não é lugar de... a não ser que ele estiver evangelizando, distribuindo folheto. Mas o que um pastor, um homem de Deus, vai ficar lá no calçadão, contemplando quem sobe e quem desce? Não, vem cá. Eu pergunto, pastor, o que você está fazendo aí, pastor? Você está vulnerável. Você está em posição vulnerável. A não ser que ele estiver evangelizando, distribuindo folheto. Então é isso que Paulo está falando. Fugir da aparência do mal. Homem de Deus, mulher de Deus, se cuide. Fique na gruta, fique na fortaleza. Porque na fortaleza nós estamos garantidos. Não se coloque em posição vulnerável. Irmão, o que você está fazendo naquela esquina ali, 10 horas da noite? Você está, meu filho. Você está esperando uma bala perdida. Você está esperando uma bala perdida. O que você está fazendo na praça? Sentado na praça? 8, 9 horas da noite? Está em posição vulnerável. Fugir da aparência do mal. Devemos sempre nos considerarmos mortos para o pecado. Mateus 18, 9. Nós temos que considerarmos mortos para o pecado. Isso está escrito em Romanos, mas aqui eu coloquei em Romanos, mas eu coloquei aqui um texto que Jesus ensinou assim, olha, se a tua mão te faz tropeçar, olha lá, quem está dizendo lá? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que, tendo dois, seres lançados no fogo do inferno. Será que Jesus mandou arrancar literalmente nossos olhos? Você já pensou? Onde que é a igreja aqui, hein? Por que você arrancou seus 2 olhos? Porque Jesus mandou arrancar. Ele está me atrapalhando. Eu enxergo coisa que devo e que não devo. Não é isso que Jesus está mandando. Eu não tenho olho para aquilo. Deu para entender? Eu não tenho olho para ver aquilo. Eu não tenho ouvido para ouvir essa coisa de duplo sentido. Eu não tenho mão para pegar o que não é meu. Eu não tenho pé para andar onde eu não devo. É isso que Jesus está dizendo. Não mandou arrancar literalmente.
Nós somos tentados. E principalmente o novo convertido, ele não sabe lidar com os seus impulsos. E ele fica desesperado. Lá em Cataguases, um rapaz de uma seita, ele estava sendo tentado na carne e cortou o seu órgão. Irmão, o problema não é o órgão, o problema é aqui, ó. Tem cuidado aqui, ó. O problema não é os membros do nosso corpo. Os membros do nosso corpo, eles são oferecidos através daquilo que está na mente. Você só faz o que está aqui, ó. Sua mão não pega independência do seu cérebro lá e sai. Ô, irmão, volta para cá, não estou te mandando você fazer isso. Não, quando ela vai fazer isso é porque o seu cérebro comandou. A sua fala não fala sozinho. Oh, meu Deus, eu não estou mandando você falar. Não estou mandando você falar. Ela fala sozinha. Ela não fala sozinha. Ela fala porque está obedecendo ordem e comando do seu sistema nervoso. Então, o problema não está no membro. Está aqui. Na alma. Está dando para você entender? Por isso que a palavra de Deus fala assim, que nós devemos renovar nossa mente pela palavra de Deus. Está dando para você entender? Então nós devemos sempre considerarmos mortos para o pecado. Para isso aí eu não tenho vida. Para isso aí eu estou morto. Paulo falou assim, eu estou crucificado com Jesus. O mundo não pode vir a mim e nem eu ir ao mundo. Ele está falando do sistema. Ele está falando de uma regra, de um sistema que é contra Deus. Esse sistema não pode entrar em mim porque eu estou crucificado com Jesus. Terceiro segredo. Devemos as armas da nossa vitória. Então, primeira coisa, ter conhecimento. Primeiro segredo, ter conhecimento de si mesmo. Segundo, resistir às tentações. Terceiro, as armas da nossa vitória. Quais são as armas da nossa vitória? Primeiro, o sangue de Jesus. 1 João 1,7. E podemos até usar Apocalipse 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E não amaram as suas vidas até a morte. Primeira arma, o sangue de Jesus. Preste bem atenção nisso aqui. Não devemos ficar falando, sangue de Jesus tem poder por qualquer coisa. Quando eu vejo gente falando assim, falo, meu Deus, tem misericórdia. Qualquer coisinha, sangue de Jesus tem poder. Não, não faz isso, porque a hora que você precisar do poder do sangue de Jesus, não terá efeito na sua vida, porque você fala qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Satanás usou uma novela aí para fazer isso. Na novela, os ímpios falavam assim, vinha um conversar com o outro, um ator conversar com o outro, falava, o sangue de Jesus tem poder. Não lembro qual novela que é, mas teve uma novela aí que usou muito isso aí. E aí virou moda, virou modismo. E aí, quando precisa do sangue, ele não faz efeito. Por quê? Porque a pessoa já está acostumada a falar. Olha o que está escrito, mas se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está dando para você entender? A primeira arma que eu tenho é o sangue de Jesus. Segunda arma, Efésios capítulo 5, 18. É uma ordem de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Segunda arma, seja cheia do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Deu para entender? E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Terceira arma, o nome de Jesus.
O nome de Jesus. O nome de Jesus se dobrará todo o joelho do céu, anjos, na terra, homens, e debaixo da terra, demônios. Olha o poder que tem o nome de Jesus. Ele disse: tudo que pedir ao Pai no meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pisarão serpentes e escorpiões e toda força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Não use o nome de Jesus nas brincadeiras. Ei, em nome de Jesus, sai para lá. Às vezes uma coisa que poderia ser resolvido com diálogo. Às vezes a criança, eu vou mostrar uma coisa corriqueira que acontece muito nas casas ou nos apartamentos de cristãos. A criança tem energia para gastar. E criança tem energia. A criança, ela te dá uma canseira que os seus braços não aguentam levantar. Detalhe, o braço não adianta, não adianta antitérmico, não adianta remédio para tirar condor. A criança tem energia para gastar. Aí a criança está lá, pula no apartamento, corre dentro do apartamento, pula no sofá, sobe na geladeira, pula da geladeira, pega a televisão. Ela já está aprendendo que a televisão antigamente era caixote, dava para sentar, dava para andar. Hoje tem que ser ninja. A criança vira ninja para andar em cima daquela televisão de 2 centímetros. Aí a mãe fala: isso é uma tentação, o sangue de Jesus tem poder, vai o menino brincar para lá em nome de Jesus. Não faça isso, não faça isso. Ele não é tentação, ele tem energia para gastar, e ele não tem como ele correr na rua, então ele vai gastar onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Inventa lá no quintal, se tiver um quintalzinho, inventa lá um joguinho de bola para ele lá, faz ele correr bastante para depois ele ficar lá dormindo à toa lá. Mas não chame de tentação não, porque você está pondo o demônio nele. O seu marido chega em casa nervoso porque lá o colega de trabalho dele perturbou ele o dia inteiro no trabalho. Aí ele chega nervoso: pode parar, demônio. Pode parar, demônio. Não faz isso não, porque ele não tem demônio ele não. Ele está cansado. Ou vice-versa. Está dando para você entender, irmão? Não ponha o demônio onde ele não está. Não ponha o demônio onde ele está. Use o nome de Jesus, a terceira arma. Quarta arma: olhar para Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olha ali que está escrito. Hebreus: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para os problemas? Olhando para a situação do país? Olhando para as guerras que estão cada vez mais próximas? Olhando para as situações que estão para acontecer? Não, olhando para Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para Jesus. Não tira os seus olhos de Jesus. Quinto, ser perseverante, ser paciente,
Mateus 24:13 diz assim: aquele que resistir, aquele que perseverar é insistir, eu não saio. Satanás, não adianta você tentar me tirar, você não vai conseguir não, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou firme. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a quinta arma é ser perseverante. Sexta, a fé que vence o mundo. Não é aquela fé maternal que recebemos dos nossos pais. Ó filho, Deus existe. Ó filho, você tem que ter uma religião. Ou você tem que crer em alguma coisa. Você não pode ser ateu. Não é essa fé. Está falando de fé. Olha a fé. Que o próprio texto básico que nós usamos. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Está falando de fé maternal, paternal? Não. Fé sobre-humana. Fé que realiza o impossível. Fé que enxerga além das possibilidades. Fé que vai além dos limites. Fé que não desiste. Fé que pede e recebe. Fé que busca e encontra. Fé que bate, a porta se abre. É essa fé que Jesus está falando. Aleluia! Quarto segredo. Perigos a serem evitados. Vamos lá. Primeiro perigo a ser evitado. Vamos falar junto? Quarto segredo. Perigos a ser evitados. Vamos falar junto? Perigos a ser evitados. Primeiro, perigo que eu devo evitar. Desviar os olhos do alvo. Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos andando aqui, mas os nossos olhos estão no alvo. Eu posso fazer isso, trabalhar, fazer aquilo, vir para a igreja, cultuar o Senhor, mas o meu alvo é o Senhor. Está dando para você entender? Não tire os seus olhos do alvo. É os seus olhos que vai te levar lá. Segundo, Mateus 26:41. Não vigiar e não orar. É o que eu devo evitar. Então, eu não posso deixar de vigiar e nem deixar de orar, então eu devo vigiar e devo orar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que eu devo evitar é não deixar de vigiar. Ou deixar de vigiar. Deixar de orar. Eu tenho que orar, eu tenho que vigiar. Agora, quando eu deixo de orar, deixo de vigiar e deixo de orar, eu estou em perigo. Terceiro, não alimentar-se da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar escondida no nosso coração. E Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu devo ler e devo ouvir. Eu devo ler e devo ouvir. Eu estou aqui, eu estou me alimentando com a palavra. Eu estou recebendo o alimento primeiro do que você. Porque eu já me alimentei dessa palavra quando eu estava preparando,
e agora estão me alimentando pela segunda vez. Eu estou fazendo o que o boi faz. O boi, ele tem 2 estômagos. O primeiro, você pode ver, ele vai comendo sem parar. Sem parar. Fica 1 hora, 2 horas só comendo. Aí depois ele deita e fica ruminando. Se você chegar perto de um boi e não assustá-lo e ficar esperando, ele fica assim, mastigando. Aí você vai ver uma bucha, quando ele acaba de mastigar, desce para um lado e depois você vai ver outra bucha subir do outro lado. Olha como é que Deus é extraordinário. Ele comeu, não sentiu gosto. Mas agora ele está preparando, ele está lá pegando as buchinhas e trazendo, agora que ele está apreciando. É como se você estivesse comendo, depois de um alimento, comer uma ótima sobremesa. Aí a sobremesa vai devagarzinho, deixa ela desmanchar. Está dando até fome, né? Quem está entendendo, diga amém. Alimente da palavra. Alimente da palavra. Quarto, não deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo. Esse é um perigo a ser evitado. Não dê lugar ao diabo. Muitos estão permitindo que Satanás dirija a sua vida. Vou te dar um exemplo aqui. Nos Estados Unidos, muitos empresários, antes de fazer negócio, eles consultam o horóscopo, eles consultam o astro. Não fazem nada sem consulta aos demônios. Os demônios é que dirigem as suas empresas. É os demônios que dirigem o seu próximo ato. É os demônios que dirigem a sua próxima atitude. Então não devemos dar lugar ao espírito maligno, não devemos dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, 27, 28 e 29. Olha o que diz a palavra aí. Já estamos indo para o finalmente. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. A pessoa que tem mania de pegar as coisas dos outros, se ele continuar pegando, sem a permissão e sem que a pessoa dê, ele está furtando. Quem furtava, não furte mais. Mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é aquela que fere a moralidade. Olha, a coisa que eu mais detesto, vou falar para vocês aqui, é quando chega alguém perto e vai contando uma anedota, aí você fica atento. Quando vê no final, ela tem um duplo sentido. Isso aí me irrita. Me irrita, porque isso aí é uma cilada de Satanás. Para você rir de algo que é torpe. Torpe é aquilo que fere os bons costumes. O que fere os bons costumes? Palavrões. Um dia eu estava orando para uma moça, o demônio manifestou no corpo dela e ele disse para mim assim: olha, o demônio é mentiroso, nós não podemos acreditar naquilo que o demônio fala. Mas o demônio falou assim: olha, você me expulsa aqui e o pai dela me chama lá. Eu pensei que o pai dela mexia com alguma bruxaria. Aí eu falei: tem terreiro, ele trata de você no quintal dele? Ele disse: não, ele xinga o dia inteiro. Ele fala palavrão o dia inteiro. E um dos palavrões que mais ele fala é desgraça pelada. É a primeira vez que eu vejo que a desgraça tem roupa. Irmão, servo de Deus falando besteira, servo de Deus falando bobagem.
Servo de Deus xingando. Um dia o irmão foi numa oficina, e a oficina era do irmão crente, do irmão do servo de Deus. Ele deu uma martelada no dedo na hora que ele estava acertando uma peça. Aquela hora, no tempo antigo, vinha palavrão. Aí ele... Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas ele aguentou firme, para não falar o que não deveria falar. Está dando para você entender? Tem muitos cristãos que falam palavrão assim, na brincadeira. Então, guarde que da nossa boca não saia a palavra torpe, mas sim coisas que edificam. Tudo que edifica, pode falar à vontade. Tudo que vai somar na sua vida e do seu marido, dos seus filhos, fale à vontade. Mas nunca use a palavra torpe. Preste bem atenção. Satanás, ele é o grande mentiroso. Não dê lugar ao diabo. Paulo e Silas estavam indo para a oração todos os dias às 3 horas da tarde. Aí quando ele passava numa praça, saiu uma mulher da praça e gritava assim: esses aí são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Eu pergunto para você, ela estava falando a verdade? Estava? Estava. Eles eram servos de Deus, estavam anunciando o caminho da salvação. Servo do Deus Altíssimo, tudo certinho, tudo bonitinho. Ela estava fazendo até propaganda para o Evangelho. Mas Paulo falou: não, eu não quero aliança com Satanás, não. Paulo, aquilo já acontecia vários dias. Aí Paulo e Silas pararam e falou: espírito de adivinhação, saia dela. Ele agitou o corpo dela e saiu. Quantas pessoas que estão buscando esses espíritos de adivinhação, adivinhando o CPF, adivinhando o nome, adivinhando as coisas. Cuidado com esses espíritos de adivinhação, que eles estão partindo para as igrejas e estão levando a pessoa a se associar às obras de Satanás. Não deis lugar ao diabo. Se quisermos sermos vencedor, não dê lugar. Já encerro essa parte e já vou para o encerramento, finalmente. Uma mulher foi convidada, membro da igreja, foi convidado para trabalhar na casa dos pastores. Eram vários pastores solteiros que estavam abrindo uma igreja e eles convidaram ela para limpar a casa deles. Aí ela foi lá para conhecer a casa. Eles falaram assim: olha, a senhora pode limpar tudo aqui, mas esse quarto aqui a senhora não entra. Nesse quarto aqui a senhora não entra. Eu não vou falar o nome da denominação, que não interessa. É só para um alerta para você. Nesse quarto você não precisa entrar aqui para limpar. Isso aqui a gente mesmo vai cuidar. Então ela nunca entrou naquele quarto. E ele ficava sempre fechado. Sempre fechado. Aí um dia, limpando a casa, eles esqueceram a porta entreaberta. Aí ela, passando por perto, ela escutou eles orarem lá dentro do quarto. Aí um deles falava assim: hoje, quando nós começarmos a te invocar na igreja, como é que um pastor invoca a presença de Satanás? Espírito, manifesta aqui agora. Vem, manifesta, vai manifestando pombagira, vai manifestando tranca-rua, vai manifestando. Isso é chamar o demônio. Aí vai caindo gente. É preciso que você seja atento nisto. Aí, na oração, quando nós começarmos a chamar, você vai manifestando. E depois nós levamos lá na encruzilhada o que nós temos para pagar a você. E eu quero dizer uma coisa para você. Segura para você não cair no banco, não cair da cadeira. Eles oferecem vida humana para Satanás. E tem um caso de um garoto, não vou dar o nome dele, sei o nome dele,
é o nome de um dos escritores dos evangelhos. Esse moço foi para esse lugar, lá na Bahia, saindo do Rio de Janeiro. Seus pais mudaram para a Bahia, e lá ele procurou a mesma denominação que ele frequentava no Rio. E lá ele foi sacrificado para os demônios. 14 anos. Está aí. Se você procurar alguma coisa, eu não vou falar aqui, mas depois que eu encerrar aqui eu falo para vocês. Eu não vou falar aqui no microfone. Eu dou o nome para vocês. Aí você vai procurar no Google e você vai ver. Então, irmãos, tem pessoas que fazem pacto com Satanás e pessoas que estão dentro da igreja como pastor, como líder, dando lugar a Satanás. Então, eu já encerro dizendo para você assim, olha, todos nós, a tentação é obstáculo que temos que vencer todo instante. Tiago, capítulo 1, verso 14, verso 15. Olha o que está escrito aí, por gentileza. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, aqui nós estamos vendo que nós temos que lutar. A tentação é um obstáculo para nos levar à morte espiritual. E às vezes até morte física. Mas tem uma promessa de Deus em Isaías capítulo 41, verso 10, e Isaías 43, 2 e 3. Vamos ver o que está escrito lá. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, aleluia, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da justiça, aleluia. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, aleluia, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei ao Egito por teu resgate, e a Etiópia a seba em teu lugar. Aleluia! Não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque se estiver passando pelo fogo, o fogo não te queimará, e nem as águas vai te afogar. Aleluia!